A paz do Senhor para todos e um bom dia para todos, meus irmãos. Quero dizer nesta manhã que estou gravando aqui mais um vídeo, agradecendo primeiramente a Deus, que a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quero ler uma palavra aqui que se encontra no livro de João, capítulo 6 e o versículo 60 em diante. Hoje, dia 18/4/2021, quero dizer para meus irmãos que nós sempre precisamos estar liberando uma palavra para que o povo venha entender, ter o conhecimento, a verdadeira palavra de Deus que nós precisamos, que isso aqui é o pão do dia, espiritualmente, Quero ler aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 60, que diz: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: Isto vos escandaliza. Ou seja, quando aqueles discípulos, a palavra de Deus sempre ela foi e é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele estava ali ensinando aos discípulos e àquela multidão. Mas ali eles não gostaram, porque era a palavra de Deus. Aí o que acontece? Quando eles disseram, duro é ouvir esse discurso. E a Bíblia diz que dali eles saíram. Muitos discípulos ali saíram, porque não estavam. Jesus não estava falando palavras que agradavam a ele. Então, nos dias de hoje, nós vemos que estamos pregando a palavra de Deus e muitos ainda não se agradam, não gostam da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é uma espada de dois gumes. Ela sara e ela fere aqueles que estão na prática do pecado. Quando eles disseram, Jesus, aqui no versículo 21, no versículo 61, ele disse: Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: Isto vos escandaliza. Ou seja, Jesus, como ele é onisciente, ali ele sabia que tinha alguém que estava falando que não estava gostando da palavra. Jesus não ouviu diretamente a palavra, mas ele sabia porque ele é onisciente. Aí quando ele falou aqui no versículo 61, sabendo, pois, Jesus, a palavra de Deus diz, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: Isso vos escandaliza. Ou seja, tem pessoas que escandalizam a palavra de Deus ouvindo, mesmo sabendo que é a verdade. Mas aí ele começa agora a escandalizar a palavra de Deus. E eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é um medicamento, ela é um remédio para curar a alma do ser humano. Ela é um remédio. Quando a pessoa dá credo, ela cura a nossa alma e leva até a vida eterna, a salvação. Porque em todo o resumo da Bíblia que a gente prega, o resumo de tudo é a vida eterna. Jesus pegou os mandamentos e resumiu em dois. Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então precisamos primeiramente estar na presença de Deus, guardando os mandamentos e amando o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, porque todos nós amamos a nós. Aí nós precisamos guardar. Aí o que é que acontece? Aqui, quando Jesus estava falando,
acerca do reino de Deus, ele estava mostrando a realidade, a sinceridade, porque a palavra de Deus ela é sincera, a palavra de Deus ela é real, ela é a realidade. Dos livros que tem vendido, todos os livros, livro que é mais vendido na Terra é a Bíblia. E é o livro que é menos lido. Ele é o mais vendido e menos lido. Tem pessoas que pegam a Bíblia e abrem no Salmo 91 e colocam lá na sua estante e acham que Deus está na casa dele ali, porque a Bíblia está aberta e está no Salmo 91. Na verdade, meu irmão, não é assim que se funciona. A Bíblia, ela tem que ser lida não como um livro, ela tem que ser lida e colocada em prática. Ela tem que colocar-se na prática. A gente lê e obedecer a palavra de Deus. Tem pessoas que colocam um livro uma Bíblia na sua estante, abrem no livro 91 e passa o dia tomando uma cachaçinha, né? E a Bíblia está aberta lá. Mas ele disse que Deus está na casa dele, que a Bíblia está aberta. Está na casa dele e está no Salmo 91. Só que, na verdade, Jesus precisa habitar nos nossos corpos. Porque os nossos corpos, como eu tenho falado, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso é se a pessoa der o lugar. Se a gente der o lugar, o Espírito Santo vai morar e habitar em nossa casa, casa terrestre e casa, corpo, que é espiritual, que é a regra espiritual, né? A norma da palavra de Deus é essa. Então, Jesus disse, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós temos que ser fiel a Deus até a morte para alcançar a salvação. Porque se não for fiel, não vai alcançar a salvação, foi Jesus que disse. Jesus disse, passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, nós estamos aqui nesta manhã, né? Manhã de domingo, lendo esta palavra. Aqui no capítulo 7 de João ainda, no versículo 5, diz assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha, a família de Jesus, os irmãos de Jesus, Jesus pregava, ensinava, mas nem eles acreditavam em Jesus. Porque eles achavam, como Jesus era filho de Maria e José, e eles também eram filhos de Maria e José, só que Jesus, Deus, usou o ventre de Maria para nascer Jesus, para que fosse o Salvador do mundo. Como de fato que Jesus foi e é o Salvador do mundo, né? Jesus disse que quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele disse, quem quiser. Muitas das vezes a pessoa diz, não, mas nós vamos orar, que a minha família, Jesus vai fazer a obra. Vai, Jesus vai fazer sim, porque o interesse de Jesus é fazer a obra de salvação na vida de cada pessoa. Só que é se ele quiser. Se ele não quiser, meus irmãos, não tem salvação sem a pessoa querer. Então ele tem que se enquadrar pela palavra. E aqui no versículo 6 ele diz, disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegada o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia. O mundo não pode me odiar, mas ele me odeia. A mim, porquanto dele testifico que as suas obras são mais. Ou seja, o mundo, o pecado, não poderia odiar Jesus, mas assim mesmo odeia. Por que é que o mundo odeia? Com suas próprias atitudes. Por quê? Porque as obras do mundo, elas são mais do que as obras de Deus, porque tudo que você for fazer, aquilo que não agrada a Deus, sempre tem uma facilidade. E as coisas de Deus, ela é difícil. Você, para poder entregar a sua vida para Jesus, você tem que renunciar. Renunciar à bebida, renunciar ao cigarro, renunciar muitas das vezes à droga, renunciar à prostituição, renunciar à mentira, renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus para poder se enquadrar pela palavra. Por isso que os dois caminhos, é um caminho largo e um caminho estreito. O caminho de Deus e o caminho que leva à perdição. Então, o caminho largo, a Bíblia diz que muitos andarão por ele.
Então nós temos que ter cuidado, irmãos, cada dia mais, se a gente estamos servindo a Deus, buscar a Deus todos os dias mais e mais, porque Jesus está voltando e a Bíblia diz que quando ele voltar, ele vem buscar a sua igreja. E a sua igreja é toda pessoa, todo povo que estiver purificado, limpo pelo sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz, não foi à toa, irmão. Jesus morreu na cruz para salvar a gente. Jesus morreu na cruz para salvar essa nação. Só que precisa estar enquadrado pela palavra. Precisa guardar os mandamentos. Como é que a pessoa diz que está guardando os mandamentos e no lugar que é para ser o templo do Espírito Santo, agora habita a cachaça, habita o cigarro, habita a mentira, habita a prostituição, habita a iniquidade, todos os tipos de pecado está habitando ali. E as pessoas ainda dizem que tem Deus no coração. Muitas das vezes, até dentro do meio da gente, tem pessoas assim, e a gente estamos orando por ele para que Jesus faça essa obra. Agora ele tem que voltar atrás, como Davi. Davi foi um homem que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Tudo que ele pediu para Deus, depois, com o passar do tempo, tudo que era para ele fazer, ele não fez. Ele fez ao contrário. Davi pecou, Davi fez algo que não agradava a Deus, se a gente for ler a Bíblia, a gente vamos descobrindo as falhas de Davi. Mas quando ele falhou, quando ele pecou, aí ele voltou atrás. Aí ele disse: Senhor, não retire o teu espírito de mim. Ou seja, chegou um momento que o Espírito de Deus não estava mais em Davi. E aí ele pediu a misericórdia, ele disse: Senhor, tenha de misericórdia de mim. Tenha de misericórdia de mim. Porque nós precisamos todos os dias, mesmo estando na presença de Deus, precisamos pedir misericórdia a Deus para que Jesus vá retirando certas impurezas que tiver na nossa vida. Porque o homem ele é falho. E peço àqueles que assistirem esse vídeo que ainda digam assim: eu não vou para a igreja por causa que o pastor está fazendo isso, o irmão fulano está fazendo isso, essa igreja faz isso, faz aquilo, de errado eu não vou não. Mas eu quero dizer a você que quem vai salvar você não é a igreja não, quem vai salvar você é Jesus. Vá para a igreja, hoje é um dia de domingo, procure uma igreja mais próxima na sua casa, vá para o culto e vá ouvir a palavra de Deus, porque quando Deus tocar no seu coração, você vai entregar a sua vida para Jesus e ele vai fazer a obra, sim, que eu tenho certeza, porque Jesus, ele disse que veio para os perdidos, não foi para os bonzinhos, não. Ele disse: os sãs não precisam de médico, e sim os doentes. Então, quando a pessoa está sã, quando a pessoa está bom, ele não precisa de ir para o médico. Ele vai para o médico quando? Quando ele está doente. Então, por que foi que eu fui até Jesus? Porque eu estava doente espiritual. Se você está doente espiritual, procure Jesus. Porque Jesus é a salvação, Jesus é o caminho. Então, nós vamos aprender essas passagens pela palavra de Deus, vai lendo a Bíblia, e vai estudando a Bíblia, a sua Bíblia, qualquer Bíblia, independente de religião, vai lendo a Bíblia. Tem gente que diz: a Bíblia católica é uma, a Bíblia cristã é outra. Não, a Bíblia ela é uma só. A palavra de Deus ela é uma só. Agora, o homem é quem faz as diferenças, é quem faz suas diferenças. Ele coloca uma diferença em uma Bíblia e coloca a diferença em outra. Só que a Bíblia é uma só, porque a palavra de Deus ela não é diferente. O que dá em uma palavra, o que tem diferença de uma palavra para outra é as tradições. Mas a Bíblia ela é uma só. Aí eu peço a você, nesta manhã, quando ouvir esse vídeo, que leia a Bíblia, busque a palavra, e Jesus vai fazer a obra na sua vida, por causa que eu tenho visto obras tremendas que Jesus tem feito na vida do ser humano, inclusive fez na minha, na vida da minha família. E eu agradeço a Deus e a todos que assistiram esse vídeo e assista, medite e veja que Jesus é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele, ele diz. E assim, eu já deixo meus agradecimentos nesta manhã, em nome de Jesus, e agradeço a todos que
ouvirem esse vídeo e compartilhe e medite na palavra, e é o caminho, viu? Amém?